Em 1908, dois irmãos entraram num vale no norte do Canadá para procurar ouro. No ano seguinte, os dois foram encontrados, mortos, e faltava a cabeça de cada um. O problema é que eles não foram os únicos. Nas décadas seguintes, mais gente entrou naquele vale. E a história se repetiu, de um jeito que ninguém nunca conseguiu explicar direito. Hoje, esse lugar tem um nome. Chamam de o Vale dos Homens Sem Cabeça. E o que aconteceu ali é mais estranho do que qualquer lenda. O vale corta o Parque Nacional Nahanni, no noroeste do Canadá. É uma das regiões mais remotas e intocadas do planeta. Para chegar lá, na maior parte do tempo, só de avião ou de canoa. Não tem estrada, não tem cidade por perto, não tem sinal de celular. E aqui começa a primeira coisa estranha. O Canadá, nessa altura, é gelo. Invernos brutais, 40 graus abaixo de zero. Mas naquele vale, o clima é outro. Tem trechos onde a neve não pega, onde a névoa fica pairando o ano inteiro, onde a água do rio corre quente, mesmo no meio do inverno. Os cientistas depois explicaram isso. São fontes de água quente subterrâneas, aquecendo o vale por baixo. Mas os primeiros que chegaram ali não sabiam disso. Para eles, era só uma coisa: um lugar quente e enevoado, escondido no meio do gelo. Um lugar que talvez não devesse existir. E os povos que viviam naquela terra muito antes dos exploradores. Eles já evitavam o vale. As histórias falam de uma tribo que teria vivido lá e desaparecido. Falam de espíritos, de uma coisa que caminhava entre as árvores. Falam de gente que entrava e não voltava. Os brancos ouviram essas histórias e acharam graça. Lenda de índio, eles diziam. Até que os corpos começaram a aparecer. O primeiro caso, que deu nome ao vale, é aquele dos irmãos MacLeod, Willie e Frank. Dois irmãos que ouviram falar que tinha ouro naquele rio. E ouro, naquela época, valia arriscar a vida. Então, eles entraram no vale. E por um tempo, nada. As cartas para a família paravam. O silêncio era absoluto. Quando um grupo liderado pelo terceiro irmão, Charlie, iniciou as buscas, encontrou os dois. Os corpos estavam perto do acampamento e as duas cabeças não estavam. Nunca foram achadas. Agora, olha só, aqui é onde a coisa fica interessante, porque tem sempre uma explicação lógica, certo? Talvez tenha sido um animal, um urso. A natureza é cruel e um corpo largado na mata some rápido. Mas tem um detalhe que não fecha. Diz a história que um dos irmãos tinha um diário, com escrita confusa e paranoica. E o diário sugeria que eles sabiam que alguém ou alguma coisa estava vindo atrás deles. Um urso não avisa. Um urso não faz você escrever um bilhete e nem faz cortes precisos no pescoço antes de comer. E o ouro que eles teriam encontrado sumiu também. Nunca apareceu. Foi aí que o vale ganhou o apelido que carrega até hoje. Mas os MacLeod foram só o começo. Alguns anos depois, outro homem foi tentar a sorte no mesmo vale. Um garimpeiro chamado Martin Jorgensen. Esse era experiente. Conhecia a mata. Não era um novato que se perde e morre de frio. Ele construiu uma cabana. Mandou notícias por um tempo. Cartas fazendo juras das riquezas que havia encontrado. E, de novo, o silêncio. Quando foram procurar, acharam a cabana. Ou o que restou dela. Tinha queimado até o chão. E o corpo de Jorgensen estava ali, sem a cabeça. Repara no padrão. Não é só que as pessoas morriam, é como elas morriam. Sempre o mesmo detalhe. Sempre a mesma peça faltando. E surge a pergunta óbvia. Se fosse um animal, por que sempre a cabeça? Por que nunca mais nada? Por que homens diferentes, em anos diferentes, sem nenhuma ligação entre eles, acabavam exatamente do mesmo jeito? A essa altura, ninguém mais achava graça das velhas lendas. E nem todo mundo que entrou naquele vale deixou um corpo para trás.
Alguns simplesmente sumiram. Teve o caso de uma mulher chamada Annie Laferte, que entrou na região em 1926 para caçar e nunca mais foi vista. Procuraram por dias. Nada. Nem corpo, nem rastro, nem explicação. Algumas testemunhas alegam terem visto ela correndo, sem roupas, desesperadamente pela mata, mas nada nunca foi encontrado. Como se o vale tivesse engolido ela. Também tem relatos de homens encontrados congelados, com fogo aceso ao lado, comida na mão, como se tivessem morrido no meio de um gesto simples, do nada. Teve outro garimpeiro, Phil Powers, cuja cabana, de novo, apareceu queimada. E ele, morto. Década após década, a lista foi crescendo. As estimativas variam, mas fala-se em dezenas de mortes e desaparecimentos ligados àquele vale ao longo dos anos. E o mais perturbador não é o número. É que quase nenhum desses casos teve uma resposta de verdade. Nenhum culpado. Nenhuma prisão. Nenhum "foi isso que aconteceu" caso encerrado. Só corpos. Silêncio. Um apelido que ninguém queria pronunciar. E a cada morte ou desaparecimento, parece que a floresta sussurrava para aqueles gananciosos e curiosos: você pode procurar pelo ouro, mas não pode sair daqui com ele. Muito antes da história dos MacLeods e dos mineradores, as lendas falavam da tribo Narra, que supostamente vivia isolada nas montanhas e ravinas do parque. Mesmo assim, nem essa tribo teria sido capaz de suportar o terreno traiçoeiro ou o que quer que seja que habita o parque, já que desapareceram sem deixar nenhum registro séculos antes dos primeiros garimpeiros chegarem ao local. Então a pergunta que sobra é: o que diabos está acontecendo naquele vale, já que nem tribos das lendas são capazes de sobreviver nesse local? Ao longo dos anos, muita gente tentou responder, e as respostas se dividem em dois lados. De um lado, a explicação fria, a racional. Dizem que a maioria dessas mortes tem causa comum. O vale é traiçoeiro, frio, remoto, cheio de animais. Ursos e outros bichos mexem nos corpos depois da morte, e a cabeça, sendo mais frágil, some primeiro. Garimpeiros brigavam por ouro, e alguns desses mistérios podem ter sido só assassinatos comuns, por ganância, nunca resolvidos, porque não tinha polícia por perto. Faz sentido. É provavelmente o que aconteceu na maioria dos casos, mas a maioria não é todos. E é aí que entra o outro lado, porque tem detalhes que a explicação fria não cobre, o padrão que se repete por décadas. As cabeças que, na maior parte das vezes, não são encontradas. As lendas antigas, que falavam de um perigo naquele vale muito antes do primeiro garimpeiro chegar. Tem quem fale de uma criatura. O povo Dene, que habita o local até hoje, mantém em suas lendas criaturas mitológicas que poderiam ter causado os relatos. O Wahila, uma criatura gigante, com pelo branco e traços que lembram um lobo, e o Nakani, um gigante humanoide solitário, são frequentemente ligados aos desaparecimentos no folclore popular. Os povos locais já tinham nome para essas criaturas muito antes de qualquer câmera existir. Tem quem fale dos espíritos daquela tribo perdida, protegendo uma terra que nunca foi para ser pisada. E tem quem simplesmente não fale nada, porque olha para a história inteira, junta as peças e não consegue encaixar todas. Hoje aquele vale virou parque nacional, patrimônio protegido. Turistas fazem trilha, descem o rio de canoa, tiram foto das cachoeiras. A luz do dia é um dos lugares mais bonitos do mundo. Mas o apelido nunca saiu. O Vale dos Homens Sem Cabeça. E os guias que trabalham lá, os que passam a noite naquele silêncio, muitos deles preferem não ficar sozinhos depois que escurece. Não sabem explicar direito porquê. Só sabem que não gostam. Talvez tenha sido tudo coincidência. Ursos, frio
ganância, décadas de azar num lugar perigoso. Ou talvez as velhas histórias estivessem certas o tempo todo, e aquele vale, quente e enevoado no meio do gelo, guarde alguma coisa que a gente nunca vai entender. Eu não sei a resposta, ninguém sabe, e é exatamente por isso que essa história ainda me tira o sono. Aqui é o Umbra. Se você chegou até o fim, talvez você também não durma tão bem hoje. Até a próxima.